Nem sempre conseguimos enxergar além dos problemas que estão diante de nós. Muitas vezes olhamos para os desafios como montanhas intransponíveis e sentimos que não temos força para seguir em frente. Mas Jesus nos ensinou algo extraordinário sobre a fé, algo que pode transformar completamente a nossa maneira de enfrentar as dificuldades. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, ele declara: Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa aqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Essa passagem é frequentemente citada, mas será que realmente entendemos seu significado? Será que estamos vivendo a fé que Jesus descreveu? Hoje vamos mergulhar nessa verdade e aprender como a fé pequena, mas genuína, pode trazer grandes mudanças em nossa vida. O contexto de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Antes de Jesus ensinar sobre a fé, do tamanho de um grão de mostarda, algo interessante aconteceu. Um pai desesperado levou seu filho até os discípulos para que libertassem de um espírito maligno. Mas eles não conseguiram. Então o homem se voltou para Jesus, que prontamente curou o menino. Depois disso, os discípulos perguntaram a Jesus por que não conseguiram expulsar o espírito. E a resposta foi clara: por causa da pequenez da vossa fé. Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus não estava dizendo que eles não tinham fé nenhuma, mas que sua fé ainda era fraca, limitada pela dúvida e pelo medo. Então ele usa a ilustração do grão de mostarda para mostrar que a questão não é o tamanho da fé, mas sua autenticidade e a quem ela está direcionada. O significado da fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma das menores sementes do mundo, mas quando plantado, cresce e se torna uma árvore frondosa. Essa comparação nos ensina algo essencial. A fé não precisa começar grande, ela precisa ser genuína e estar em constante crescimento. Jesus não disse que precisamos de uma fé gigantesca para ver milagres. Ele disse que basta uma fé pequena, mas verdadeira, para mover montanhas. Mas o que significa mover montanhas? Montanhas representam os desafios da vida, problemas financeiros, enfermidades, crises familiares, lutas emocionais e até mesmo dúvidas espirituais. Quando Jesus nos diz que a fé pode mover montanhas, ela está nos ensinando que não há obstáculo impossível para Deus. Com fé, podemos superar qualquer barreira que esteja nos impedindo de viver o propósito que Ele tem para nós. O poder da fé ativa. Muitas vezes achamos que a fé é apenas acreditar que Deus existe, mas a fé verdadeira vai além. Fé é confiança ativa, é crer, é agir com base nessa crença. Não é apenas esperar que Deus faça algo, mas caminhar na certeza de que Ele está agindo, mesmo quando ainda não vemos o resultado. Apóstolo Tiago nos lembra disso quando diz: a fé sem obras é morta. Isso significa que a fé precisa ser demonstrada em atitudes. Quando você enfrenta um problema, sua fé se manifesta pela forma como você age ou reage. Você entra em desespero ou confia que Deus está no controle. Você murmura ou declara a palavra de Deus sobre a situação. Uma fé pequena, mas genuína, abre portas, derruba barreiras e permite que Deus opere milagres. O que impede nossa fé de crescer? Se Jesus disse que basta uma fé pequena para mover montanhas, por que tantas vezes sentimos que a nossa fé não funciona? Aqui estão alguns fatores que podem estar impedindo o crescimento de sua fé. Dúvida. Muitas vezes oramos, mas no fundo duvidamos se Deus realmente vai responder. A dúvida enfraquece a fé. Jesus disse que quando pedimos algo a Deus, devemos crer que já recebemos. Marcos capítulo 11, versículo 24. Medo. O medo é um dos maiores inimigos da fé. Quando olhamos mais para o problema do que para Deus,
o medo nos paralisa. Pedro andou sobre as águas enquanto manteve os olhos em Jesus, mas começou a afundar quando olhou para as ondas. Mateus capítulo 14, versículo 30. Falta de oração e relacionamento com Deus. A fé cresce quando estamos em comunhão com Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele. Os discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno, porque precisavam de uma vida mais intensa de oração e jejum. Mateus capítulo 17, versículo 21. Como desenvolver uma fé que move montanhas? Agora que entendemos o poder da fé, como podemos crescer nela e viver essa verdade? Alimente sua fé com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Se você quer fortalecer a sua fé, precisa se encher da palavra todos os dias. Ore com confiança. Jesus nos ensina a pedir com fé, sem duvidar. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Quando você ora, já agradeça a Deus pela resposta, crendo que Ele está agindo. Dê passos de fé. Não espere sentir fé para agir. Muitas vezes, Deus nos pede para darmos o primeiro passo antes de vermos o milagre acontecer. Cerque-se de pessoas que fortalecem sua fé. A Bíblia nos ensina a andarmos com aqueles que compartilham a mesma fé. Relacionamentos espirituais saudáveis nos ajudam a crescer. Confie no tempo de Deus. Nem sempre as montanhas se movem ao nosso tempo, mas Deus nunca falha. A fé nos ensina a esperar com paciência e perseverança. Conclusão: sua fé pode mover montanhas. Talvez hoje você esteja enfrentando uma montanha que parece impossível de ser removida. Talvez seja uma enfermidade, um problema financeiro, um sonho que parece inalcançável. Quero te lembrar, Deus é maior do que qualquer montanha. O tamanho de sua fé não é o que faz a diferença, mas sim o tamanho do Deus em que você confia. Mesmo que sua fé seja pequena, como um grão de mostarda, se for genuína, Deus pode fazer o impossível na sua vida. Faça essa oração comigo. Senhor, eu creio que Tu és poderoso para mover qualquer montanha na minha vida. Aumenta minha fé e me ensina a confiar plenamente em Ti. Ajuda-me a viver pela fé e agir segundo a Tua vontade. Eu entrego minhas dificuldades em Tuas mãos, pois sei que Tu és fiel. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer a fé. Inscreva-se no canal para mais devocionais e lembre-se, a fé verdadeira pode mudar tudo. Até o próximo vídeo.